A base oval perfeita existe e eu vou te ensinar. Para isso, eu vou estar usando o barbante da Apollo, número 6, tá bom? Na cor cru. Ele é indicado para usar com uma agulha 3,5, mas eu uso com agulha de 3. Por quê? Porque eu acho melhor não, porque eu só tenho a de 3 mesmo. Isso dá certo para mim. A gente vai fazer, para um tapete de mais ou menos 70 centímetros, nós vamos fazer um cordão de correntinha com 42 correntinhas. Eu conto esse primeiro nozinho aqui como correntinha já, tá? Então, eu não aperto ele muito. Finalizei aqui as minhas 42 correntinhas, aí eu vou fazer mais 4 correntinhas pra subir. 42 aqui, aí eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Esse primeiro aqui, dos 4, já serve como a base do ponto, tá bom? Então, eu venho aqui na quinta correntinha, vou contar 1, 2, 3, 4 que eu fiz, e aqui na quinta eu faço um ponto alto aqui. Eu faço um ponto alto aqui na quinta correntinha. Essa primeira corrente aqui, esse primeiro trabalho, eu não vou contar como ponto, tá bom? Na hora que a gente virar, vocês vão entender por que eu não vou contar ele como ponto. E aqui, eu vou seguir fazendo ponto alto por todas as minhas correntinhas até chegar aqui no penúltimo. Chegamos aqui no nosso penúltimo, na nossa penúltima correntinha, e aqui na última, nós vamos colocar 6 pontos altos dentro dessa última correntinha, tá? Com todo cuidado para não fechar, porque se a gente puxar a pontinha aqui, ela aperta. Lembrando que os 6 pontos altos são dentro dessa última correntinha aqui, tá? Todos dentro do mesmo lugar. Fiz os meus 6 pontos aqui dentro da correntinha, aí eu venho aqui naquela primeira, vou aqui, ó, nessa alcinha de trás agora da correntinha, e vou voltar fazendo ponto sobre ponto, entendeu? Um ponto alto para cada alcinha daquela de correntinha, fazendo um sobre o outro. Para ficar certinho aqui, ponto sobre ponto, até chegar aqui nesse nosso último ponto. Antes de chegar nessa argolinha das 3 correntinhas. Quando chegar aqui no nosso último ponto, que a gente volta. Chegando aqui no penúltimo ponto, vamos fazer um ponto alto sobre o penúltimo, né? Que no meu caso é o último, porque eu não vou contar essas 3 correntinhas. Aqui nós vamos fazer, dentro dessa argolinha aqui, ó, daquela primeira correntinha, nós fizemos 4, né? Dentro da primeira, eu vou fazer meus 6 pontos. Vamos colocar aqui 6 pontos altos. Fechou os 6 pontos aqui dentro, não esqueçam que não é naquele último ponto, tá? É dentro da primeira correntinha que a gente fez pra virar o trabalho. Finalizou os 6 pontos, eu venho aqui no ponto alto, ignoro totalmente as correntinhas da argolinha. E venho no primeiro ponto alto e faço aqui um ponto baixíssimo. Vocês entenderam, né? Que eu ignoro totalmente essas 3 correntinhas, eu não faço nelas. A única coisa que eu uso delas é a primeira correntinha para colocar os meus 6 pontos dentro. E depois disso, eu finalizo no ponto alto. E eu fico aqui com 6 pontos, tá? Dentro desse mesmo buraco, eu fico com os 6 pontinhos. Aí, aqui, eu já tô na lateral, tá? Eu tô em cima do ponto, primeiro ponto da lateral, e eu vou seguir ponto sobre ponto até chegar o meu último ponto da lateral. Se você tem dificuldade com isso, você pode colocar um marcador no primeiro ponto que começa a volta, tá? Então, você vem até aqui nesse último ponto da lateral, fazendo ponto sobre ponto, tá? Vamos começar aqui, subir 3 correntes. Esse aqui já é o primeiro ponto da nossa lateral. Vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto até chegar ao último ponto da minha lateral e volto com vocês. Fiz aqui os meus 42 pontos da lateral, porque se você contar, dá 42 pontos, tá? Nessa lateral. E eu vou começar a fazer a minha parte oval. Aqui, nesses 6 pontos de base que eu tenho nessa parte oval, eu vou colocar um aumento. Ou seja, em cada ponto, eu vou fazer 12 pontos. Aí, aqui, eu tinha 6, e nessa segunda carreira, eu vou ficar com 12. Aqui eu faço um ponto no primeiro oval e faço um segundo ponto no mesmo lugar, entendeu? Segundo ponto, a mesma coisa, faço um e outro no mesmo lugar. E assim eu vou fazer por toda essa parte oval, que são os 6 pontos que eu coloquei naquela correntinha. E depois eu vou seguir novamente fazendo 42 pontos na minha lateral.
Para você não fazer errado, para não ter erro, sempre conte. Tem 42 pontos de um lado, então do outro lado você também tem que fazer 42 pontos na sua lateral. Se você não fez 42 pontos, é porque ou você pulou um ou você colocou um errado na parte oval, tá bom? Então, você conte. Vão ficar 12 pontos aqui nessa parte oval, nessa segunda carreira, e vão ficar 42 pontos para cada lado na parte lateral. Eu vou finalizar aqui essa parte, já volto com vocês aqui para fazer a emenda aqui na outra parte oval, tá? Cheguei aqui no meu último ponto da lateral e eu vou fazer novamente 2 pontos para cada um de base desses 6 aqui do começo. Os pontos da carreira anterior eu tinha 6, agora eu vou ficar com 12. Aí você conta, quando você tiver 12 pontos, 2 para cada um de base, está correto a sua parte oval. Aqui, quando finalizar essa parte oval, fez os 12 pontos, a gente vai finalizar aqui nesse ponto alto, tá? A gente vai contar essas 3 correntinhas como ponto, porém, a gente vai finalizar aqui, colocando um ponto baixíssimo. Assim, ó. Entenderam? Ele vai contar como o primeiro ponto da lateral. A gente vai subir mais 1, 2, 3, e vamos aqui nesse ponto. Estão vendo de onde a gente subiu? A gente vai nesse, que tá coladinho nele, e faz o segundo ponto da lateral. Aí, nós vamos fazer 2 correntinhas, pular 2 de base e fazer aqui um ponto alto. Eita, que o galinho tá agitado hoje. Vamos fazer mais um ponto alto no próximo ponto, tá? É um ponto para cada de base. Aqui, ó. Fizemos o primeiro bloquinho, um espacinho, o segundo bloquinho. Vamos fazer mais um espacinho, 2 correntinhas, pula 2 de base e vamos fazer mais 2 pontos altos. Um em cada um de base, tá? Faz um, no próximo faz outro. E nós vamos seguir assim, fazendo bloquinhos de 2, com espaçamento de 2 correntes até finalizar toda essa lateral. Que eu já cheguei aqui no final. Dá certinho, gente, as 42 correntes de início, se você fizer, contar certinho, vai dar aqui, ó. No último ponto da lateral, você termina o seu bloquinho. Fazer uma correntinha, para começar a parte oval, vai pular o primeiro ponto e vem aqui no segundo e faz 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, tá? 1, 2. Uma correntinha. Pula um de base e faz o outro aqui. 2 pontos altos no mesmo local, tá? 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Aí, você vai fazer isso por toda a volta. Uma correntinha, pula um de base e vem no próximo e faz 2 pontos altos. Você fazendo isso por toda a parte oval, você vai ficar aqui com 6 bloquinhos de 2. Eu vou mostrar pra vocês. Fiz os 6 bloquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem nesse penúltimo ponto aqui do último da parte oval, bem no penúltimo. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou pular um ponto de base. E vou fazer aqui no meu primeiro ponto da lateral um ponto alto. Esse aqui é o primeiro ponto da minha lateral, tá bom? Eu venho aqui e vou fazer um ponto. E depois eu vou fazer um outro do lado, porque já a lateral eu não preciso mais fazer no mesmo, eu faço um do lado. Para começar novamente, fazer os meus bloquinhos de 2 pontos separados com 2 correntes. Pula 2 de base e vem aqui. Faz mais 2 pontos altos aqui. E eu vou fazer novamente a minha lateral até chegar lá no outro lado e fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui. Finalizei novamente a minha segunda lateral, tá? Certinho aqui no meu último ponto de lateral, terminei meus 2 bloquinhos. Aí, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base já da parte oval e no próximo ponto eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Eu faço 2 pontos no mesmo lugar. E eu vou fazer uma corrente de separação, vou pular um ponto e vou fazer 2 pontos. Igualmente, eu fiz do outro lado, tá? Eu vou fazer isso até eu ficar com 6 bloquinhos aqui na minha parte oval. Sempre pulando um de base, fazendo uma correntinha. 2 pontos no mesmo lugar, faço uma correntinha, pulo um de base e faço 2 pontos no outro lugar. Peguei no meu último ponto da parte oval, eu vou separar com uma corrente,
e vou aqui na minha terceira correntinha, ó. 1, 2, na terceira eu faço um ponto baixíssimo para unir. Eu vou fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e aqui no próximo, um ponto alto, fazendo o meu segundo bloquinho, da minha segunda carreira de bloquinhos, separado com 2 correntes, e novamente aqui, 2 pontos, um para cada ponto de base. E eu vou fazer novamente toda essa lateral, que é simplesmente isso, um ponto para cada de base, 2 correntes de separação, um ponto para cada de base, 2 correntes de separação até fechar essa nossa lateral. Cheguei novamente aqui no final da minha lateral e eu vou fazer sempre uma correntinha de separação, tá? Quando chegar aqui na parte oval, é só uma corrente de separação. No primeiro ponto, eu faço um ponto sobre ele. No segundo ponto, eu faço um aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. E, gente, a partir daqui é só repetição. Sempre assim, ó. Aqui, ó. Primeira carreira de bloquinho, 2 pontos. A segunda vai ficar com 3. A terceira com 4. A quinta, assim, até o tamanho que você quiser. E sempre assim, os primeiros pontos, ponto sobre ponto. No último ponto eu tô falando sobre a parte oval, tá? No último ponto, você faz um aumento, que significa, no último ponto, 2 pontos para cada de base. Então, não importa quantos pontos tiverem aqui na base dessa parte oval. Sempre você vai fazer um ponto para cada um e quando chegar no último ponto, você faz o aumento. São 2 pontos para cada de base, separados todos com uma corrente. Aqui na parte lateral também vai ser a mesma coisa. São bloquinhos de 2 separados com 2 correntes, tá bom? Então, sempre bloco sobre bloco, corrente sobre corrente. E sempre os aumentos no último ponto, tá? Nunca no meio, nunca no começo, sempre no último ponto, não importa quantos pontos tenham nessa parte oval. O aumento sempre vai ser no último ponto. Aí você faz a quantidade de carreiras que você acha que vai ficar bom pra você na base que você vai fazer, dependente do tapete que você vai fazer, tá bom? Então, essa aqui é a nossa base. E olha como ela fica com alinhamento bem bacana, o caimento dela fica ótimo, ela fica perfeita, tá? Ela não fica emborcada e você faz quantas carreiras você quiser. Coisa que eu esqueci de falar pra vocês, assim, nós fizemos aqui 42 correntes para um tapete de mais ou menos 70 centímetros, né, de comprimento. Para você aumentar ou diminuir, é sempre de 4 em 4, tá? Se você quiser fazer uma passadeira, você vai aumentando de 4 em 4. Tem 42. Aí você aumenta 4, 4, 4, até o tamanho que você quiser. Se você quiser diminuir, também é de 4 em 4 correntes, para poder dar certo, tá? Então, você vai poder fazer no tamanho que você quiser, sempre aumentando ou diminuindo de 4 em 4 correntes.